Bom dia, tudo bem com vocês? Salve meu povo, vamos lá, vamos querer mais um dia, estamos aqui então, mais um Pode Ser Podcast. Queria agradecer o pessoal que está nos assistindo ao vivo aí, o pessoal que está no YouTube, a galera que está assistindo depois aí, ou está assistindo pela TV, uma boa tarde, boa noite, bom dia, no momento em que vocês estiverem assistindo aí, tamo junto. Queria agradecer sempre a audiência de vocês. Lembrar que a gente está ao vivo no YouTube, mas na TV a gente passa na sexta, no sábado e no domingo. O pessoal que está assistindo a gente pela TV, se quiser pegar mais um pedaço do papo, quiser assistir a conversa de novo, enfim, o link fica aqui, mas está lá no YouTube também. Vocês podem acessar o meu Instagram, @psicopedroamado, ou o Instagram do Samuca, que é @um barril do Samuca, ou do Fábio, que é @psicanálise nômade. Lá tem todos os contatos que vocês precisam. Tem o link do YouTube para assistir. A galera que está no YouTube assistindo, lembra de deixar o teu like, o teu comentário, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber a notificação. Fiquem à vontade. Começamos mais um Pode Ser Podcast. E para começar, como sempre, eu não posso deixar de lembrar, né? Que o Pode Ser Podcast é um espaço de acolhida, então que a gente trabalha aqui para que as pessoas se sintam confortáveis, que a gente possa trocar uma ideia produtiva e que aqui, portanto, nós aceitamos as pessoas como elas são, sem críticas e sem obrigação de concordar também. Combinado? Tenho o prazer hoje de ter o Fernando na minha frente para trocar ideia. Bem-vindo, irmão, fica à vontade, te apresenta, te coloca como tu achar melhor. Fica de boa, tamo junto, meu velho. Legal, obrigado pelo convite, obrigado, Samuca, por essa ponte. Bom dia, Rio Grande. Parece que... Né? Bom dia, Rio Grande, bom dia, Grande Pelotas. Eu sou Fernando Hermiro da Silva, sou carioca de nascimento, sou do Rio de Janeiro, mas eu gosto de deixar muito claro que eu sou do Rio, mas não do Rio. Explica isso aí para nós. Eu sou de uma nós. parte muito específica do Rio de Janeiro, né? Porque senão eu tô vendendo o Rio de Janeiro como a Embratur vende. Não, eu moro numa favela no Rio de Janeiro, que por acaso é a maior favela do Rio de Janeiro, chamada Favela da Rocinha. Tu nasceu lá? Nascido e criado e residente na Rocinha. Então, é muito específico estar na Rocinha e estar na Zona Sul do Rio de Janeiro. Sim. Então, eu não sou da parte bem tratada da cidade. Aquilo que a gente vê nas novelas do Manuel Carlos não é aquilo que eu vi. Aquilo não é o meu Rio de Janeiro. Não é o meu Rio de Janeiro, é um outro cotidiano. Tem quantos habitantes a Rocinha hoje, cara? Tem uma noção? Oficialmente, 101 mil moradores, em números oficiais. Tá. Porque a Casa Civil fez essa correção em 2010, porque o IBGE cometeu um erro grosseiro e gigantesco de contar 67 mil moradores. Bom. E aí a Casa Civil corrigiu com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, Sim. e do Censo Favelas, então o nosso número subiu para 101 mil habitantes. Cara, é uma metade da diferença, né, Fernando? É metade. E É um pensa que escândalo. num bairro, vou chamar de bairro, com permissão, num bairro do Rio de Janeiro tem metade da população de Rio Grande, cara. Metade da população. É muito grande, é muita gente, velho. A Rocinha, ela já tem, ela é maior que mais que 70% dos municípios do Brasil. 70% dos municípios brasileiros não tem o tamanho da esse Rocinha. volume de habitantes. E como é que foi pra ti essa experiência de nascer, ser criado na Rocinha? Como é que é essa relação que tu acaba de colocar entre o morro e o asfalto? Pois é. Tem aquela música, né? Quem desce do morro não morre no asfalto. Morre no asfalto. Então eu pretendo não morrer no asfalto. Pretendo durar um pouco mais, mas é isso. Essa experiência, ela se dá no convívio e na própria vida. A gente vai mudando, né? Tipo uma casca de cebola, né? Então a gente vai mudando ao longo do tempo e vai percebendo certas coisas. Eu fui um operário comum, acho que até os 25 anos. Olha aí, trabalhava com o quê? Trabalhava com office boy, Tudo que tinha pra... TV a cabo, o que aparecia. Então, TV a cabo vendendo plano de TV a cabo, não, consertando. TV a cabo era o início. Eu trabalhei numa TV a cabo que ela estava entrando no Rio de Janeiro. Só. Então era a primeira, era da TV Abril na época. Então fiz isso, eu fiz um pouco de tudo. E aí, sem essa conversa de consciência de classe. Não tinha esse papo de consciência de classe. Eu tenho que trabalhar, voltar, subir o morro, descer, ser produtivo, pagar minhas contas. Era isso. Só que eu tinha esse objetivo de fazer a faculdade. Bem. Zero condições. Queria fazer, era um sonho de um garoto, né? Todo mundo quer jogar bola ou fazer alguma coisa. Então eu queria fazer a faculdade. E aí tinha isso como uma meta longa, muito longa, muito. Tanto que eu tô aqui hoje, terminando a pós-graduação nesse tempo. E aí, por conta disso, então eu vou abrindo portas, né? Então eu vou entrando nas oportunidades que eu fui cavando para mim ali. Então eu fui fazer graduação na PUC Rio,
por bolsa. Sim. Então, mas para fazer bolsa na PUC, como eu tinha zero contato, como eu acho que eu ainda tenho pouquíssimos contatos na universidade hoje, Sim. né? Porque é muito diferente, né? Essa questão de classe, ela é muito pesada na vida real. Né? Se, por exemplo, eu sou filho de um professor, eu tenho acesso aos editais, eu tenho acesso às oportunidades, aos concursos. Quando você é pobre, de favela ou de periferia, nada disso te chega. Então, não são oportunidades iguais. Não é uma democracia que a gente vive. É diferente. Existe uma democracia, vamos dizer assim, artificial, né? Então, o Brasil é signatário da democracia. Só que o cidadão não é participante disso. Então, foi muito difícil chegar nesse ponto. Então, para chegar na PUC, para fazer a bolsa, eu tive que trabalhar na PUC, porque eu não sabia dos caminhos de bolsa. Eu sabia que eu precisava trabalhar. Foi a tua forma, de alguma forma, entrar lá dentro e ter informação. Foi a forma de entrar. Eu não bati na porta da reitoria e falei, eu sou dali, preciso. O cara falou, não te conheço, você não me conhece, usa os caminhos. Então, tomei muito tempo para chegar nesse ponto. E aí, essa tomada de consciência, ela vai se dando depois de muito tempo também. E não vem pela história. Eu me graduei em história. Tá, isso eu ia perguntar agora. Não foi a história qual que me deu nenhuma consciência. A história da PUC e a história, acho que em geral, também é muito conservadora. Depois eu vou te perguntar uma coisa desse tipo, é a minha visão. A história do Brasil é extremamente conservadora e eu acho que ela é muito prejudicial, na verdade, à sociedade brasileira. Então, mas eu acho que essa tomada de consciência vem justamente das conversas com uma turma da sociologia. Só... E não em aula. Sim, tu foi beber em outras fontes. Em outras fontes. Mas essa eu acho que é uma das vantagens que eu acho que a academia traz para nós ainda, dentro de todas essas questões que eu concordo contigo que ela é eurocentrada, tem uma série de desvios que a gente tem de formação que eu acho complicado, mas ainda assim a universidade é esse centro de saber. Eu acho que muitas vezes eu falei para as pessoas, cara, tu não está indeciso com relação ao curso? Faz qualquer um e entra lá dentro para tu conhecer aquele ambiente. E ver se ali tu curte alguma coisa, tem alguma coisa que te chama. E a partir disso, aí tu revê o teu curso. E faz uma matrícula que seja mais afim do que tu tá afim de fazer lá dentro. Mas vai lá conhecer, porque eu conheci muita gente que foi lá e não quis ficar, não, cara. Que não era do cara a universidade, entendeu? Aquela forma de troca, aquele espaço, aquela organização intelectual, sacou? Que eu acho que tem uma questão de ambiente mesmo. Que isso que tu fala, cara, é exclusivista, entendeu? Tem uma porta fechada que eu tenho que arrombar pra ver. Senão não tem informação. É interessante assim, né? Eu quero arrombar a porta, mas eu vou ser preso. Então é diferente, né? Eu não sou um guri burguês que posso chutar a porta. Eu não posso. Eu sou um operário sem condições, a polícia tá olhando para mim. Então eu gostaria muito de chutar aquela porta, mas eu não posso. Então tem que fazer muitos acordos. Então é isso. Eu tô trabalhando justamente na minha tese, que é essa é a resistência cotidiana. Como é que o sujeito pode avançar com as armas que ele tem? Né? Quais são as possibilidades que ele tem de fazer isso? Que não é a tradicional historiográfica burguesa. Por esse caminho a gente não vai entrar. Não vai conseguir. O cânone que está escrito ali não serve pra gente. A gente não vai mudar a realidade com os clássicos da história. Então, mas como é que tu chegou nesse olhar? Tu tá no doutorado agora. Sim. E aí, como é que tu chegou da graduação de História, que tu disse que não foi na graduação que tu enxergou algumas coisas, foi a parte disso. Como é que foi esse teu caminho de tese de conclusão de curso? Como é que tu pensou isso? Como é que tu chegou nessa temática no doutorado, por exemplo? Pois é. Como é que foi essa construção aí? Eu vou dar esse crédito ao pessoal da sociologia, porque eles eram os porradeiros, na verdade, né? A minha turma de história era muito conservadora. Então a turma queria festa, bebida, mas não mudança, né? E eu tô num lugar que eu precisava de contando a história dos vencedores. E eu tô descendo de uma favela que eu preciso de mudanças. Eu quero festa, eu quero diversão, mas eu preciso de mudança. Eu necessito, né? E a sociologia é que proporcionava isso, os questionamentos, inclusive me questionando. Qual é o seu papel? Né? Da onde você vem, o que você faz? Você se acha preto? Foi uma das questões que eu tive que me encarar. Eu sou um sujeito preto? Eu tive que assumir. Agora eu sou um sujeito preto. Então isso foi muito fundamental. Então a sociologia me deu esse empurrão para dizer, assuma a tua identidade. Não é fácil, não é uma coisa fácil. Preto é um lugar de sofrimento, preto é um lugar de porrada. De negação mesmo. Preto é um lugar de tudo que é ruim na sociedade. Mas assuma a tua posição. Já começa aí de largada, né? Já começa aí. Aí a transformação, aí eu meio que um caminho sem... Eu podia negar tudo isso? Sim. Eu podia dizer, não, eu sou pardo, eu sou moreno. Mas esse processo de conscientização aparece nos teus trabalhos acadêmicos? Como é que é essa interface dessa tua percepção e da tua produção acadêmica com relação a isso? Me parece que tu colocou como
o teu doutorado tivesse a ver com essa maturidade aí. Como é que chegou essa mistura com a academia? Eu ainda não explicitei, eu ainda não encarei isso. Eu estou tratando muito academicamente o meu tema. Tá. Eu não me coloquei ainda dizendo eu sou isso aqui, eu venho daqui. Eu vou dizer isso o tempo todo, eu sou, eu venho, Sim. mas na escrita ainda não. Tá. Eu ainda não me sinto confortável. Né? Eu tenho a sensação que se eu estou chutando a porta eu vou ser preso. Então eu preciso olhar para os meus pares primeiro e ver isso. Mas assim, de forma inconsciente, olhando para trás, eu vi que eu fiz esse caminho. Bem. Então o meu trabalho de monografia é a... Primeiro eu fiquei desiludido com o fim do curso. Eu falei, pô, vou terminar a história, nada aqui me interessa. Nada me interessava na história. Aprendi tudo da França, da Inglaterra, Mas do da Brasil Alemanha. muito pouco. Do Brasil nada e da favela onde eu morava, zero. Zero. Ou dos migrantes, né? Minha mãe é migrante, meu pai é migrante, eu não sabia nada deles. Então foi a primeira crise, foi essa. E tinha que terminar o curso, já estava no 4º ano, tem que terminar. E aí, felizmente, veio a lei 2.639, que obriga a PUC a ter uma cadeira de África. Boa. E aí, por isso, veio uma professora dar uma cadeira de África. Aí eu falei, bom, agora me achei. Então, é nisso que eu vou entrar. Não me assumi ainda, né? Eu não sou um sujeito preto, mas então eu falei, é isso que eu me identifico. Isso aqui. Ali achou uma ponte. Tem alguma coisa aqui pra mim, alguma coisa que eu não... E a construção da tua identidade, da tua pretitude? Como ela... Porque, na verdade, ela começou no corre diário. Você estava falando ali, a construção é no dia a dia que tu precisa batalhar, tu precisa sobreviver, tu precisa, além disso, planejar algo que é muito impalpável para ti, especialmente qual é a minha posição, qual é o lugar que eu tô nesse mundo, qual é o lugar que a favela ocupa dentro da sociedade burguesa. Mas essa virada de chave, ela não foi do nada, ela veio a partir de uma construção. Aí tu trouxe agora a questão da cadeira que tratou da África e tal, e ali tu já tinha um vislumbre. Mas quando é que houve essa mudança de chave e tu passou a te identificar efetivamente como preto? Porque tu falou, a sociologia traz essa questão e diz, olha, é difícil, o negócio não é fácil. E aí, qual foi esse gapzinho de tô aqui, não sei exatamente, eu sei o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, mas eu não sei exatamente quem eu sou. Quando foi isso? Eu queria ter uma resposta para isso, mas eu não tenho. Quer dizer, foi no dia 20 de novembro de 2003. Deu um plim, pá. Não foi assim. É uma construção que ela é longa e sofrida, ela é dolorosa, né? Você sair de uma posição e ir para uma outra é super complicado. Mas eu acho que se dá assim, porque aqui em Rio Grande eu trabalho numa banca de heteroidentificação. Legal. Eu fiz questão de fazer isso, né? Eu acho muito importante. Já passei por banca do outro lado, também queria estar do outro lado, passando por aquilo. E aí, junto com meus colegas da banca, e tem sempre uma discussão, eu sempre digo para eles em off, né? Olha, eu uso o critério da PM para saber se o sujeito é preto. Então, a PM, se ela te para, você é um sujeito preto. Então, estou dizendo isso por quê? Porque esse foi o meu critério de vida também. Então, a PM constantemente me parando, eu falei, mas o que é que eu tenho de diferente? Porque a gente, como brasileiro, a gente, com essa coisa do Gilberto Freire, a gente não se olha assim, né? Como preto, branco, índio, né? Nós somos misturados. Sim. Isso é um problema, né? Para você se identificar com quem é você. Mas a polícia está sempre me identificando. Você é para cá, você é para cá. Você passa, você fica. Né? Vai ficar meia hora aqui tomando uma geral, dizendo tudo, né? Então é isso. Eu acho que, então, que essa minha transformação ela vai se dando ao longo de um processo. Desde garoto. Nas constantes paradas. Nas constantes duras policiais, nas constantes revistas. Né? E me perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Aí tem a música da outra da Legião Urbana, não entendi a sua condição por causa da sua classe e sua cor. Eu não sabia que era pobre nem que era preto. Mas a vida vai mostrando de forma dura. A vida vai te colocando, a vida vai te... Ó, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. E aí, acho que hoje eu tenho muito claramente isso. Mas eu não tinha. Se eu voltar 3 anos, eu não tinha claramente isso. Sabia das dificuldades, de onde eu vinha, mas não sabia, não desconfiava que era assim. Ou que o Brasil era tão cruel, né? Que ele faz uma seleção por cor. Ou se você, do lugar de onde você vem.
E aí eu falo isso do lugar de onde eu venho, porque eu lembro assim, que tinha uma vez eu era bem garoto, acho que eu tinha uns 17, aí fui fazer uma entrevista de trabalho na Lojas Americanas. Aí tô lá, tinha todas as qualificações para fazer, né? Tinha o ensino médio, tarana, que ela morava perto. E aí, só que nesse tempo, eu tinha que esconder onde eu morava. Eu não podia dizer, eu moro na Rocinha. Não, eu moro na Estrada da Gávea 262. Isso é bem comum, né? É comum, né? No Rio de Janeiro, para quem mora na favela. É violentamente comum. Então, isso é uma coisa que eu ia te perguntar, aproveitar a pergunta que eu te fiz. Dentro das comunidades, dentro da favela, efetivamente, a única ação do Estado é sentar a porrada e reprimir. Dentro do espaço da favela, tem a distinção ou todo mundo ali está numa condição semelhante? Tipo, chegou a PM na esquina, ela vai tratar todo mundo no esculacho, simplesmente porque ela está no Google Maps, ela está dentro do espaço favela da Rocinha. Nesse ponto a PM ela é justa, ela trata todo mundo igual. Então, aí deixa eu te provocar numa questão. Dentro da favela, é cor ou é classe? Isso também não está não tá definido. Também não esse é o nosso olhar acadêmico. Né? Eu consigo ver preto, pardo, mulato, rico, pobre, índio, eu consigo ver. Mas do outro lado, como eu não me via, o outro também não consegue se ver. Ele não se percebe. Então não tem o olhar externo é que vai dizer que tem uma questão de classe, tem uma questão de cor. Mas dentro da favela você não tem isso. É uma outra sociabilidade. Esse é um trunfo do apartheid, né? Sim. Esse é um trunfo do apartheid, colocar uma outra questão. Por isso que eu demorei tanto a me ver. Porque são questões que não se discute. Sim. Na favela, e todos são, vou usar essa palavra que ela é pesada, mas todos são sobreviventes. Então é uma guerra contra o Estado. Quando o Estado entra, você sai da frente. Então não tem direção, não tem liderança, não tem nada. Então quando a polícia entra, você sai. Porque você não tem direito. E é outra coisa que eu trabalho na minha tese, é o estado de exceção permanente. Então por isso que eu estou dizendo, eu moro no Rio de Janeiro, mas não no Rio de Janeiro. Eu moro num locus que não tem lei. Não é que não tem lei que eu não tenha lei. Eu não sou aquele índio sem lei e sem fé. Não é isso. Sujeito de direitos. Não sou sujeito de direito. Então a lei não se aplica ali. Aí eu uso um sujeito bastante legal, que é o Agamben, que ele trabalha isso, né? É o estado de suspensão dos direitos, estado permanente. De suspensão de direitos. De suspensão de direitos. Então é isso. Fernando, eu queria te perguntar assim, né? Tu usou uma palavra aí no início, né? Que o teu espaço, a tua caminhada sempre foi uma questão de cavar. Teve que cavar esse espaço, né? E aí quando tu fala da história, assim, e eu venho da história também sei do que tu tá falando, quando tu fala de uma história engessada, atrasada, a história dos vencedores, enfim. Mas tem um momento aí da tua vida, da tua experiência, que tem uma relação de tu apresentar a tua história ou a história da Rocinha, né? Tem a passagem aí com o Museu Sankofa, assim, queria que tu falasse um pouco disso, assim. Como é que é esse embate aí? Porque é um bom embate, né? Porque é a história dos vencedores com a história dos perdedores aí, né? Tem um lance de tu dizer assim, ó, tô participando da construção da história dos que são sobreviventes, como tu falou, mas na nossa concepção de história, né? São daqueles que são violentados, enfim. Sim. Como é que é isso, cara? Como é que é tu trazer isso e construir isso, fazer parte disso? Como é que tu chega? Queria que tu falasse um pouco disso, né? Na construção do museu. E como é que é isso? Né? Construir essa história, né? Ou, vamos dizer assim, criar um monumento dos perdedores no meio de uma sociedade de vencedores. Pois assim. é, então são muitas questões, né? É uma questão longa, mas vamos tentar assim, encadear com... Eu acho que, bom, eu faço parte da coordenação de um museu dentro da favela da Rocinha, que é o Museu Sankofa Memória e História da Rocinha. Sankofa é uma palavra africana, é uma palavra canha, uma dinka. Então foi uma escolha política ter esse nome. Não foi fácil chegar a esse nome. Teve um embate interno, porque tem essa questão de não há uma unidade. Há uma unidade entre não cidadãos, mas a unidade é na exclusão só. Isso, Essa é a única unidade. Somos todos excluídos, mas do muro da exclusão nós somos diferentes. Então a Rocinha é nordestina, a Rocinha é baiana, preta. Então teve essa questão.
Mas a Rocinha não é tão preta assim, então tivemos que lutar pelo nome. Sim. Não foi fácil chegar ao nome Sankofa, que representa perfeitamente o que a gente faz. Sim. É exatamente o que a gente faz ali. Então, chegando a isso, para chegar ao museu, começa com a desilusão na história, terminando o curso da graduação, e eu volto para a Rocinha, olho para a Rocinha e falo, e aí? o que eu vou fazer com o instrumental que eu recebi na PUC? Não serve para cá. O que eu vou trazer de lá para cá? Dá aquela sensação de fraqueza, de falha, né? Você fala, o que eu vou fazer com aquele instrumental? Numa sala com 12 alunos, você pega uma sala com 40. Aí você fala, caramba, tem alguma coisa errada que não está combinando. E, principalmente, a história dessa favela. Onde está a história dessa favela ou de qualquer outra favela? Eu não conhecia. Não conheci. E a PUC, ela é excelência em história. A PUC não é uma graduação fraca. Então, eu agradeço a PUC por isso. Mas tem uma perna fraca, que é a realidade. Então, eu sei tudo de França. Eu sei sei lá, de Cluny, eu sei... Até as ruas da França, os caras fechar os olhos, o cara... Sim. Eu tive Dá pra lá. ouvir o som da guilhotina. Exatamente. Sim. Então, foi isso. Então, com essa decepção de voltar e não me ver, aí eu começo a me encontrar aí. Aí eu começo a não me ver. Eu falei, pô, eu tô na favela, mas qual é a minha história? Eu sou um historiador que não tem história. Aí é crise, né? Sim. Então, cadê minha história? E aí eu volto com isso. Vamos fazer alguma coisa sobre memória. Vou juntar, não. Vou procurar quem já tá fazendo. Sim. Então, já tinha um amigo meu que também era historiador, que estava tentando fazer um centro de memória. Eu falei, ótimo. Genial. Eu falei, vamos embora, vou colar com ele. E ele é um cara excelente, tá fazendo também doutorado agora em educação. Show. Zé Luiz. E aí ele tá com esse projeto. Então eu começo a perguntar, mas quem tá fazendo memória? Aí o João tá para lá. E nesse mesmo tempo, aí outras pessoas que também se tornam coordenadoras do museu estão dizendo, bom, vamos fazer memória, né? Já que a gente... Vamos fazer não, vamos... Organizar. Organizar o registro da memória. Isso. Por quê? Porque o Museu Sankofa, ele não é uma novidade na iniciativa de memória. Sim. Então, desde os anos 60, pelo menos, sistematicamente, os moradores já estão tentando fazer memória. A diferença é que a gente está organizado para fazer. Sim. Né? Não é um indivíduo fazendo ali, juntando memórias, mas a gente tem a intenção de fazer esse centro de memória. Então, a gente já faz ações desde 2007. Boa. Ações de memória ali, pautadas mesmo para ouvir, né? Principalmente os mais velhos, que são muito frágeis. A questão da história oral deve ter sido bastante. A gente faz a história oral e, claro, fazendo o audiovisual ali, né? Sim, então, não se perder isso, né? porque eles são testemunhas de um tempo que eu não vou alcançar. Então, isso era muito importante. Então, a gente vem fazendo essas ações desde 2007, sistematicamente. Mas sem a ideia de ser um museu. A gente estava juntando com a material mesmo, com a urgência de ter a memória, que a gente não tinha, organizar aquilo. Até que a gente recebeu a visita do pessoal do IBRAM, dos técnicos do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E aí, numa das reuniões, eles disseram pra gente, vocês são um museu. Vocês não são um centro de memória. Então, a gente, foi quase um choque, né? Falei, caramba, mas eu... Crescemos. Eu museu. Precisava alguém para nomear. Aí, a necessidade do olhar externo para... Claro, a gente legitimada. Exatamente. E uma coisa, um pensamento que a gente tem na Rocinha é isso, que a gente não é gueto. Então, a gente é cruzamento. Então, a gente não se fecha ali, não. A identidade da Rocinha, ele é único. Não é isso. A Rocinha, ela é um cruzamento desde o começo. E eu entender que a identidade está em construção eterna, né? A gente segue trabalhando identidade, se identificando e melhorando o processo. Quer dizer, melhorando, evoluindo. Essa dica do pessoal do IBRAM é que ilumina a gente. Boa. Falar, beleza, então vamos fazer isso. Mas eu não sou museólogo, não entendo nada de museu. Perfeito. Então, os técnicos que vão dar essa ajuda pra gente. E aí eles trouxeram essa parte técnica de organização, então. Aí a capacitação, essa coisa toda. Só que aí começa a briga de novo, né? Porque o museu tradicional não cabe no museu de favela. Não é assim. Então, o que o museólogo faz, né? Sei lá, a parte técnica, o restauro, o acervo, não dá. A gente no museu entende a favela como o objeto museal. Sim. Entendi. É a favela inteira. Ela não vai caber numa sala. Ele tá vivo, ele tá não fala só do passado, né? Não tá acabado. Não. A memória não tá acabado. Sim. Ela vem. Então, uma das questões foi essa. Então, a gente não pode receber acervo. Não tem onde guardar acervo. 101 mil pessoas doando fotos para você. Não, tá louco. Onde é que você vai colocar isso? No Instagram, cara.
Uma parte dá. E aí a gente tomou esse cuidado, falando, não, peraí, não vamos abrir para receber não, porque é muita coisa. Então as pessoas vão querer doar as memórias. Sim. Né? Porque elas querem preservar as memórias também. Perfeito. Então, super combinou o museu com o anseio da população. Né? Os sobreviventes querem manter suas memórias intactas. Então, era bem isso. E foi o que aconteceu. Então, a gente passou a se comportar como um museu, então. Bem. Desde então. Só que sempre quase que na contramão. Dizendo, isso aqui não dá para fazer. Mas o movimento histórico já começou na contramão. Quando tu decidiu abraçar a causa, já estava abraçando a contramão, que ia abraçar a favela da Rocinha, né, cara? Então, era isso. E aí a gente então se considera um museu de céu aberto. Então, museu vivo. Um museu vivo. Boa. Então, as pessoas são acervo. Os cachorros, Maravilha. as fontes d'água, os gatos, os passarinhos, as histórias do passado, as histórias da agora, do futuro. Tudo faz parte desse acervo. Então, é um acervo gigantesco. Então, não é um museu clássico, né? Que você abre às 9 horas e fecha às 17. De uma civilização que está morta. Pois é. Não, ele está ali pulsando. Então, você vive o museu. E como é que é a relação do museu com o turismo, cara? Isso é complicado. Porque, entendendo quando o Sambuca falou, não é um museu de coisas mortas, mas aí tem um ponto que eu acho, porque a gente vai visitar museus e obras de arte, a gente pensa sempre nessa, de olhar tanto para o passado, né? E eu sei que existe uma questão turística muito forte no Rio de Janeiro e com a favela da Rocinha. Como é que é essa mistura aí? Porque vocês estão fazendo um trabalho muito visionário ali dentro, de várias formas, né, cara? É um trabalho grande, é um trabalho gigante. Vocês têm que se provar o tempo todo. E a gente não vai terminar esse trabalho. Então a gente tem muita clareza no museu que a gente precisa sempre renovar o quadro. Claro. Então, não sou eu. Pra renovar o gás, assim. Não é o meu museu, é não nosso. Não é o meu museu. Então, e a gente sabe né? que vai passar. E a gente sabe que tem que ter outros quadros que vão continuar com aquilo. Eu tô falando isso por quê? Por causa da questão do patrimônio, né? Acabei de passar pelo... meu doutorado aqui é Memória Social e Patrimônio Cultural. Só. Então, é isso. A minha questão é o que é patrimônio? Né? Patrimônio são só as coisas aceitas e válidas? E aí, essa é a questão. E aí entra na questão do turismo. Né? O que é turismo? O que é turístico? Então, a Rocinha, você falou muito bem, a Rocinha é o terceiro ponto mais visitado do Rio. Olha aí. Por estrangeiros, não por cariocas. Cariocas não sobem o morro. Aí, de novo, aquela música da Adriana Calcanhoto, né? Carioca isso, carioca aquilo, carioca não sobe o morro. Parece pra Adriana Calcanhoto, né? Inclui na tua música ali. Entendeu? Então os paulistas vão, os mineiros, os estrangeiros vão para a favela. E uma avidez de conhecer a Rocinha. Só que isso é um turismo que não deixa nada. Então é realmente desinteressante. Sim. Não há uma troca. Sim. Entendeu? Eu não tenho nenhuma troca, eu não recebo nada. Então, pouquíssimo, muito pouco fica para a favela, mas pouco de pouco mesmo. Então realmente não compensa. Alguém já me perguntou isso, mas o que você acha do turismo? Eu respondi, se o turismo acabasse agora na Rocinha, não ia fazer a menor diferença. A Rocinha ela continuar de pé. Então, mas tu fala que isso é importante. Eu queria entender essa colocação, porque ela tem... É isso, como é que o terceiro lugar mais visitado na cidade não rende com o turismo? Mas o que tu acha que falta para explorar esse turismo que passa pela Rocinha? Aí é a nossa herança escrava. Aí a gente tem que voltar para a escravidão, porque eu não pago o escravo pelo trabalho. Eu não vou pagar o favelado pelo trabalho. Eu vou pagar a empresa que vem de fora. Exato. Mas né, eu sou dono de um escravo. Você vai trabalhar para mim. Eu não vou te pagar nada. Então, o pensamento hoje ainda é esse. O que a favela produz, eu não pago. Mas se for uma agência de fora explorando o serviço, eu pago. Então fala que essa visão, então, é da galera que visita mesmo, que faz o turismo na Rocinha, que também não enxerga valor para poder trocar, é isso? Não tem valor de troca, tem valor econômico. Tem um valor financeiro que vão para as empresas de fora. Tá, que é só explorado mesmo. Que é só explorado. É uma relação de exploração normal. Não tem nada de troca. Não tem esse papo de cultura. Tá. O estrangeiro vem, eu conheço alguém da Polônia. Não tem nada disso. O cara vem, tira foto e vai embora. E o pagamento vai para a agência. É só isso. Então não tem interação, troca, circuito cultural, não tem nada disso. Tu sabe, Fernando, que a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui para uma atividade política, assim, universidade, a gente ficou lá naquele campus do FRJ, lá o fundão lá,
acho que é numa ilha, né? Praticamente é uma ilha, né? Ilha do Fundão. É, Ilha do Fundão. E aí a gente teve uma atividade lá e uma das atividades que a gente foi tinha uma menina que era de uma rádio comunitária. E aí ela apresentou a Cidade de Deus, assim, né? Ela era da Cidade de Deus e falou da Cidade de Deus. E aí eu tava E aí nessa questão do que vem de fora que quer conhecer, né? E aí eu falei pra gurizada que tava comigo, cara, eu vou falar com essa guria, vou ver se dá pra... Quero ir na Cidade de Deus. E aí os guris, tu tá louco. Não, se eu vou falar com ela, se ela disser que é de boa, né? Enfim, tem que entender as questões territoriais, enfim. Aí cheguei nela e disse, meu, queria ir lá, tu tem como nos receber e tal? E ela, claro, não sei o que. Ela disse, só não tem como ir hoje, mas amanhã de manhã eu espero vocês. Marca moral, vocês pegam um ônibus assim, pá, não sei o que, tá lá. Cara, se fomos pra Cidade de Deus, eu e mais uns 8, 10 cabeças. Nossa, assim, né? camangada. Nossa, cara, a gente... Foi demais. Fizeram Assim, festa. foi demais, assim. Eu acho que a Cidade de Deus é mais do que... Aí é a Zona Sul, né? A Cidade de Deus é Barra, né? É oeste, é Zona Oeste? Zona aquilo ali? Oeste. Mas é perto. Então é perto, né? É perto. Então, assim, cara, é um mundo, né, cara? Mas isso é muito doido, turismo, né? Esse turismo nas favelas, ele tinha uma batida meio zoológico. Tinha. Tem. Veio aqui... Safari, assistir assim, essa né? coisa bizarra. Safari, exatamente. Mas Safari. tem. Vou aqui ver o produto da maldade humana, o tráfico de drogas, que vai ficar, a gente vai fazer acordo, o tráfico não vai nos matar, não sei o que. Mas aí não sei se é uma visão... Tu vai pra realidade, não tem nada disso. Tu vê um youtuber... Cara, tem uns youtubers muito, muito massas. Um deles eu sigo. E ele vai mostrando a favela na que é. Os pontos... Aqui eu morei, ó. Aqui é caro, aqui é barato e tal. Tu tem uma vista linda da Pedra da Gávea. Tu tem não sei o quê. Aí ele vai mostrando pontos, restaurantes legais que tem dentro da... E tudo assim, tipo... Na real, inclusive fazendo esse trânsito entre... Olha, dentro aqui assim, ó... Não anda de guarda-chuva, irmão. Não bobeia aqui dentro, porque tu sabe que vai rolar e tal. E aí, como é que é isso pra vocês? Porque fica uma questão, tipo... O que essa galera tá vindo aqui? Entendeu? Pô... Isso aqui não é zoológico, irmão. Eu acho que essa relação mudou um pouco. Mas era assim. Era agressivo e era violento. Tanto que os caras vinham de Jeep Tour. Entendeu? Era agressivo. Era safari total mesmo, Era faltava só as grades pra Na ficar. época do Dória, né? Era feio, era incômodo mesmo, né? Então, mas com o tempo e com as reclamações internas sendo ouvidas, aí mudou-se um pouco. Mas mudou-se um pouco, mas mudou quase nada, porque não continua entrando dinheiro. Claro. Então, e eu falo do dinheiro o tempo todo. Eu já fui muito comunitário. Vamos tirar do bolso, vamos fazer. Não, mas eu comecei a entender que existe um Estado por trás, existe uma economia. Sim. Então, se entra dinheiro, tem que ficar dinheiro. Então, Alguém lucra com aquilo ali, alguém não lucra. Como é que não fica, né? Como é que não fica? Então mudou a questão do safari, mas continua a exploração. Então não mudou nada. A lógica, pelo menos. A lógica é a mesma. Agora está disfarçada de respeitosa. Claro. Mas ainda É só uma capinha, né? É uma capa, não te deixa nada. Então essa questão. Mas é isso, assim, eu também já me perguntei muito, mas o que as pessoas querem ver na favela? Mas é interessante, eu gosto de viajar, eu gosto de sair, eu gosto de conhecer tudo e todas as coisas. Principalmente o circuito que não é Que não são turísticos, sim. Ali, eu também sou muito dessa pegada. Eu gosto aí é meio de Foucaultiano, visitar lugares. É olhar debaixo da pedra, assim, ali que tá a vida real. E eu entendi isso, né? Eu também tenho muita curiosidade em viajar e conhecer as coisas fora do circuito. E aí eu entendo que as pessoas vêm para conhecer a favela, só que o problema é a narrativa. Que se constrói. Né? Que se constrói sobre isso. Lá as pessoas andam com clavas na mão e uma roupa atravessada assim. Não é isso não, moço. O pessoal tá lá carregando o botijão. E tem que carregar o botijão, às vezes, até lá em cima, irmão. E material de construção. Pedra, areia. São pessoas que têm uma vida dura. E não só... E como eu vou retomar, porque a gente não é gueto. Então, sei lá, 70 mil daquelas pessoas saem durante o dia e vão trabalhar na Zona Sul. Que loucura. Vão ali, Tem um fluxo de migração diária, é isso aí. É um número gigantesco. Tanto, um bom exemplo disso, desse volume, eu nunca estudei na Rocinha. Então eu fiz toda a minha educação na rede pública, mas nunca dentro da Rocinha. A Rocinha nunca teve
E hoje não tem ainda a capacidade de receber todos os alunos dali. Imagina, né, cara? Então eu sempre estudei na Gávea, Horto, sempre ali no entorno. Mas nunca na Rocinha. Como é que eram esses trajetos, assim? Eu Porque ia o pessoal... perguntar isso agora. Porque, na verdade, Como é que é circular no Rio de Janeiro pra ti? eu pergunto que muito... percebe essa diferença? Deixa eu catar. Eu perguntei pra uma conhecida, assim, né, que mora lá, que ela não mora na favela, né? E ela diz assim pra mim, Samuca, no Rio de Janeiro as coisas acontecem. Mas a questão é que é isso, a gente trabalha e tem o trajeto, então, tipo assim, cara, tem um show do fulano de tal. Cara, mas só de pensar, às vezes, no movimento, no trajeto, no percurso, no que for, pra cara. chegar, Então tem muito isso, né? Porque isso é muito grande, é muito... E vários desafios, né? Tem vários... Então eu queria que tu falasse um pouco disso, dessa questão da tua formação, mais... talvez até antes da universidade, assim, como é que foi o lance da educação, né? Da formação mesmo, escolar, assim, antes da universidade. E outra coisa, aproveitar o gancho. Considerando que a violência, a mortalidade está dentro da faixa dos 25 anos dos homens pretos, e tem toda a questão do esculacho da polícia, do colorismo, do gradiente de cor, etc. Como era para as mães que precisavam lidar com os filhos que precisavam sair das favelas para ir trabalhar, para ir estudar, para ir fazer... Como é que era essa construção de dizer, olha, assim, irmão, não faz... Como é que era isso? Essa pergunta é bem legal, porque eu vou esquecer uma parte, eu não vou conseguir depois a responder gente... tudo. Eu gosto sempre de pensar, assim, não é assim, mas eu gosto de pensar assim. A favela é muito parecida com uma aldeia, e é muito parecida com um quilombo, né? Mas são formas de ver que a gente desconhece, né? Eu conheço a forma urbana que nega outras formas de existência. Então é isso. Eu acabei de ler o livro Torto Arado, né? Um belíssimo livro, eu recomendo. E dentro do Torto Arado tem uma frase que está num livro que a Rocinha também escreveu em 83, que é assim, é um pessoal que é do interior que chega na cidade e diz, na cidade tudo é dinheiro. Então não existe vida fora do dinheiro na cidade. Sim. Só que fora da cidade existe vida sem dinheiro. Existe troca, existe comunidade, existe relações e sociabilidade. É isso, para responder a tua pergunta. É isso. Então a gente é muito parecido com uma aldeia, com um aldeamento. Só que o aldeamento é 100 mil, né? Sim, uma cabeçada. É aquela coisa do Darcy Ribeiro, né? 10 mil pessoas. Não, é muito grande. Então fiz esse preâmbulo para dizer o quê? Existe uma pedagogia constante na favela. Então existe um olhar pelo outro. Não é mentira que é uma selva. Não é uma selva. Não é um lugar de gente perdida. Sim. Não é. Então, mas tem uma construção social pujante, né? Tem isso, uma troca. A visão que chega pra gente é essa, que a história ajuda a reforçar. Né? É um lugar de selvagens e de violência o tempo todo. Mentira, não é assim. Existe a violência, sim, com a entrada da polícia, que é feio. Então você sai da frente, porque realmente é o estado de suspensão permanente. Então, só que existe uma sociabilidade e uma pedagogia permanente. Tem gente cuidando de você o tempo todo. Tem sempre alguém olhando. Você não está abandonado. Você não está na rua. É o panótipo do bem. Exatamente. Não, e um sentimento de pertencimento também. Sim. Entende? De troca social mesmo, porque é mútuo, né? Ao mesmo tempo que eu sei que estão me vendo e estão me cuidando, eu também estou vendo e também estou cuidando de alguém. Sim, exatamente. E aí, tanto que esse projeto ele é tão bem sucedido que os ricos estão tentando imitar isso. Essa sociabilidade, né? Vamos fazer uma comunidade. Só que o rico não consegue fazer, porque a lógica ele monta dele... a comunidade dele e reclama que ele não conversa com o vizinho. Exato. Pô, não conheço meu vizinho. Sim, mas vai trocar ideia com ele, pelo amor de Deus. Exatamente. E é diferente. Ali na favela, não. Na favela, o que eu tô parecendo parece até um sonho, né? Nossa, Fernando, você tá viajando. Não, mas funciona dessa forma. Então a vizinha vai olhar você, o vizinho vai olhar você, o vizinho vai regular até a distância que você vai sair. Eu vi Fernando na rua 1. Aí minha mãe, quando chegar, fala, não quero você na rua 1. Então você fica que é diferente. Então tem uma pedagogia que ela é constante e funcional. Então a mãe sai para trabalhar sim, porque essa mãe sempre saiu para trabalhar.
Vai ter que sair, não tem Diferente. como não sair. Diferente dessa moça, eu vou me bater agora, mas dessa moça feminista branca, que agora foi pro mercado de trabalho, a minha mãe sempre teve no mercado de trabalho, sem ser feminista. Sim. Então ela bancou uma casa com 7 guris. Sempre Entendeu? viveu a crise. Sempre. A crise não começou. Não é agora, não. Tem? Não, a coisa ela é anterior. E ela sempre saiu de casa e eu tô aqui. Então, eu tô no Rio Grande hoje fazendo um doutorado. Eu sou especial? Não. Mas eu devo a uma favela que cuidou de mim. Total. Então, E aí a gente volta aquela. Tem uma frase que como é que é? Precisa-se de uma. De uma aldeia para criar uma criança. Pra criar uma criança. É um provérbio africano esse. E, cara, assim, É muito É muito parecido. real. É muito real. parecido. muito louco. Tu sabe que eu tava lembrando agora. Na hora que tu fez a comparação com o quilombo, com a aldeia, na hora me veio essa referência mesmo, entendeu? E é uma coisa que volta e meia eu coloco, porque é uma mudança que eu enxerguei social de transição, porque quando eu era moleque, 10, 12 anos, qualquer adulto na rua me dava uma mijada. Mano. Me repreendia, de alguma forma cuidava de mim. Qualquer adulto. Qualquer Nunca me viu na vida. Passou e me viu fazendo merda e foi lá e me deu uma puteada, entendeu? Aqui, negão. Sabe? Ou se não, a ia gente- contar a pros gente- teus pais ou pra alguém. não, de alguma forma. Ó, o queria Pedro chegar. jogou uma pedra, eu não sei que tava em Entendeu? tal De lugar. alguma forma chegava isso. Isso morreu. Sabe, no asfalto, sabe, acabou. Isso, por um lado, ganha tom de fofoca e intriga, que já é desperdiçado, entendeu? E por outro, esse olhar de cuidado morreu mesmo, entendeu? As pessoas disputam entre si, elas não se acolhem, não se suportam, entendeu? Não tem esse entendimento da necessidade do outro, e em vez de te ligar pro conselho tutelar para dizer, tem 7 guris sozinhos aqui em casa, na casa do vizinho, poder ir lá e dizer, guris, estão precisando de alguma coisa? Sim. Como é que tá? Entendeu? Sabe, poder trocar hoje em dia com o WhatsApp, então, passar a ideia, tá tudo bem aqui, entendeu? Ter um cuidado coletivo mais do que esse mar de espinho que a gente vive socialmente hoje. Eu posso dizer que esse neoliberalismo que chegou no Brasil forte depois dos anos 80 ainda não chegou nas favelas. Boa. Mas tá entrando. Não. Sim. É uma lógica de consumo, né, E cara? as UPPs? Tu pegou a época? Peguei tudo, né? Tudo desde 1971. Como é que foi a experiência dos UPPs dentro especificamente da Rocinha? Eu sei que não pode ter por aproximação, mas dentro da Rocinha. Em uma palavra, um fiasco. Um fiasco. Em uma palavra, assim, só. Não funcionou nada, é um custo altíssimo do dinheiro público. Tá patrulhando as ruas para nada. É um desperdício. É um grande desperdício de dinheiro público. Né? Eu acho que vocês vão lembrar que quem estava financiando era o Thor Batista, né? Então era uma grana assim, absurda, não tinha de onde. É insustentável a ideia da UPP. Funciona para a sociedade que quer uma resposta. A polícia está lá na Rocinha. Sim, a polícia está lá. Sempre teve um posto policial no meio da Rocinha. Não só no meio da Rocinha, é que no meio da Rocinha tem uma outra configuração. O posto policial que está em Copacabana tem visto de outra forma. É um outro posto policial. Esse posto policial esse posto policial no meio da Rocinha, ele foi tirado pelo próprio poder público. Foi esse patrulhamento policial que levou lá, então, na época, minha esposa para ter um neném. Então a minha filha nasce com a ajuda da PM. Claro. Então a PM sempre esteve ali. Então, pequena, mas servia. Agora incharam com um monte de PMs ali fazendo circulação. Vira uma outra coisa, né? Para nada. Gastando dinheiro, eles custam caro. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi assim, na chegada foi uma grande propaganda das UPPs, vai acontecer isso. Eu pensei, não, a Rocinha não vai acontecer. A Rocinha é muito grande, não vai entrar aqui, porque não tem como. Aí fizeram uma experiência na favela Tavares Bastos, que é muito pequenininha, e construíram um quartel-general do BOP. E aí tentaram replicar na Rocinha. Conseguiram replicar. Fizeram. Só que foi um acordo de cavalheiros entre polícia e tráfico. Lógico. A gente vai entrar no dia tal hora, por favor, você sai Até da porque frente. vamos combinar que não tinha como ser diferente. E não foi. Então não foi, não aconteceu nada. Eles davam preferência para os policiais que habitavam, que moravam, residiam Não, via gente de muito longe. Então a experiência da UPP é diferente da polícia comunitária.
Eles se dizem polícia comunitária, uma abordagem comunitária, mas não tem nada de comunitário. Comunitário é quando eu vou na tua casa. Isso é comunitário. Comunitário, quando você vem no meu posto, não é comunitário. Isso é um servidor público. Dizendo, eu atendo você de 9 às 7. Aqui, eu não saio daqui. Isso não é comunitário. Entendeu? Então, prefeitura itinerante, ela anda, né? Ela sai do centro, vai para o BGV, ela se move. Isso é comunitário. Agora, quando a prefeitura fica parada, esperando as mídias... Isso não é comunitário. Tu fez uma crítica agora a toda a proposta de saúde da família, que é uma das coisas que, como trabalhador da saúde, especificamente trabalhador da saúde mental, eu sempre critiquei, sempre incomodei. Enquanto criar uma unidade básica de saúde da família e colocar no território, vocês não são saúde comunitária. Não. Saúde da família aí pode discutir, entendeu? Porque envolve tratar a família inteira. Aí eu acho que cabe. Permeia até, entendeu? Mas não é comunitária, porque não participa da comunidade, entendeu? E ver a enfermeira que vem do centro, chegar de Toyota na comunidade para atender, para fazer... Cara, uma parte desse entendimento, dessa comunicação, ela não vai acontecer assim, entende? Ou tu te despe de várias questões que tu traz... do centro da cidade para chegar na comunidade, cara. Entende? Numa outra pegada, numa outra simplicidade, numa outra troca, num fazer coletivo que entende um coletivo que já existe, que se organiza e que sabe que se empodera. Eu ouço muitas vezes falar, não, tem que conseguir encontrar as forças vivas da comunidade para poder chegar na comunidade. Eu acho esse um olhar já preconceituoso, entendeu? A força viva da comunidade é a comunidade, cara. Pega um banquinho, chimarrão, senta lá e participa da comunidade, que tu vai encontrar as forças da comunidade, não são as vivas, as forças, todas elas estão ali, entendeu? Agora, precisa se despir de preconceito, de olhares tortuosos, entendeu? Tu tem que olhar realmente para a realidade e abraçar aquela realidade como ela é, com o traficante, com o policial, com todo mundo, entendeu? Não tem como tu tirar isso, né? Cara. Sabe que no próprio... vou comentar um caso assim do programa que foi tão criticado no Brasil, dos Mais Médicos e tal, né? E não vou comentar um caso de um médico cubano, né? Vou comentar um médico de uma médica portuguesa, se eu não me engano, né? E boa que parte dos médicos do Mais Médicos são brasileiros, vamos lá. Exatamente. Vamos lá. Tinha uma médica que era de Portugal, enfim, que estava no programa e estava atendendo uma região, assim, aquelas regiões longínquas do Amazonas, que tu pega o barco e disse que pegou um barco e foi visitando, né? Porque era uma região que tinha muita mortalidade, assim, de crianças e tal, né? De bebês, enfim, né? E aí a mulher trabalhou lá um tempo lá e acabou isso, né? E aí acabou a morte dos bebês, tá. assim. Né? Um negócio, assim, alarmante. O pessoal, cara, o que tu fez, né? A mulher tem um poder especial. Ela não. Sempre é mágica, sempre é mágica, Comecei a visitar as casas. E via que as mães, os pais, né, eram muito novos e, tipo assim, não sabiam que a criança as crianças se afogavam com leite. As mortes das crianças eram, tipo, tinha outras coisas, mas algumas delas eram morte de se afogada com leite. Asfixia. Então eu ia lá e orientava e ensinava. Então, isso faz parte desse processo todo, né? Isso é saúde da família também, né? Sem falar de tu pegar um barco e ir, né? Não é tu tentar somente resgatar quando tá num ponto ali. Então, acho que é uma coisa importante de se falar, né? De como a nossa saúde também carece de... Não é somente do trabalho, né, das pessoas, mas sim do incentivo do Estado. Veja, eu aproveito a deixa do Fernando, porque eu acho que ele chega num ponto que eu acho muito bom de entendimento de comunidade. Eu não estou falando e qualificando o trabalho que é feito dentro da saúde da família e que está nas comunidades, porque tem muito profissional lutando muito para conseguir fazer um bom trabalho, tem muita coisa, mas o que eu coloco como quem fez residência multiprofissional em saúde da família, quem atua no SUS já há bastante tempo, no SUS e no SUAS, né, que não foi só no SUS que eu trabalhei, esse entendimento de que precisa um olhar que entenda a comunidade. A política pública não foi feita com esse olhar ainda. Ela tenteia, ela margeia, ela tenta transbordar ainda, mas ainda não foi.
entende? Abraçar mesmo a comunidade ainda é, até porque, como tu teve dificuldade com o curso de história, em vários entendimentos que são socioculturais e estão arraigados dentro da universidade, os cursos de formação da saúde também passam pela mesma vicissitude, entendeu? Pela mesma complexidade de entendimento e de falta de suporte para entender a sua identidade, o seu povo, entende? Tem uma organização procedimental e estrutural que vem dentro da organização da saúde que a gente precisa conseguir rever e repaginar, entende? Não falo isso, só para deixar claro, da qualidade dos profissionais que estão na ponta trabalhando, porque eles fazem um trabalho muito foda. E estão muitas vezes tão quebrados quanto a gente nesse lidar com a comunidade, porque o sistema quer número, irmão. Que é a quantidade de procedimento, que ele não quer saber se tu foi visitar o fulano, quantas vezes tu foi, como é que tá, se o paciente está necessariamente bem. Ele tem que estar sendo atendido, tem que estar produzindo, entendeu? Então tem várias questões aí que eu acho que são pesadas. E quanto a gente precisa dessa mudança de olhar, quanto que, principalmente para a saúde mental coletiva, nós precisamos voltar a nos enxergar, entende? A partilhar mais, entendeu? A comungar mesmo, no sentido da comunhão mesmo, de estar juntos, entendeu? E a gente vê essa falha, essa deficiência, esse atraso em vários pontos da organização da política pública, entende? Falta estar lá no texto do negócio algumas aberturas para isso, entendeu? Porque senão a gente não consegue botar em prática, cara. Sabe? Precisa dessa construção, entendeu? Por isso também que eu acho interessante, quando perguntei do como tu traz isso para um viés acadêmico, é porque eu vejo que esse viés acadêmico é uma força que a gente tem para conseguir enfrentar a mudança das políticas públicas e começar a trazer essas ideias para fomentar essa mudança, para chegar lá no processo, entendeu? A academia eu acho que é fundamental, esse é um papel que a academia vem negligenciando ao longo do tempo, entendeu? Que é da mudança social, que é estar presente na sociedade, entendeu? A academia, ela perdeu uma das pernas dela, que é desenvolvimento da sociedade, que é uma das obrigações dela. Ela perdeu. Ela está interessada em pesquisa por pesquisa. E acaba com a extensão, né? A extensão está sendo focada há alguns anos já, mais de década. Mais de década. Tudo bem que a educação não tem que ser só utilitarista. Sim. Não, senão a gente não desenvolve novidades. Sim. Mas eu preciso olhar para os problemas da sociedade e botar esses meus profissionais para pensar isso. Perfeito. É isso. Se eu tenho um problema de saúde mental, então eu vou, sei lá, boto os filósofos para pensarem. O que está acontecendo? Está levando tanta gente a isso? Tem os psicólogos também, não sei se sou filósofo. Sim, eu tô falando fora do caso, né? Dos menos óbvios, né? Tem uns que tá de frente, tem os outros também para pensar nisso, os sociólogos, o que está acontecendo? Faz a galera girar, né, para fazer. A gente não pode ficar só em cima dos textos europeus. Aí eu concordo. Não, aí Por favor, né? Aí é eurocentrismo. Exatamente. Não, lá eles estão estudando isso. E aí, só para fazer um parênteses, né? Porque a gente critica também o eurocentrismo, né? Tudo vem da Europa. É verdade, grande parte vem da Europa. A xenofobia, o racismo. Só que a gente não traz da Europa, por exemplo, o sistema de maternidade da França. A gente não copia. Por que a gente não copia o estado de bem-estar social francês? Ou porque a licença maternidade da Suíça? Por que a gente não copia o sistema deles? Então, esse nosso vontade eurocêntrica é vontade para algumas coisas. Não, tem coisas interessantes acontecendo na Europa que podiam ser trazidas para cá. Mas existe uma escolha. Mas já começa na escolha do currículo, né? Eu fiz filosofia na UFPEL. Não tinha um semestre, uma cadeira que desse filosofia africana. E tu tem um camaronês, por exemplo, como o Maquimbembe, que está celebrado, mas tu não traz isso como algo, tipo, filosofia é o que veio da Grécia, e a partir daí não existe filosofia. Não tem nada para trás. Não tem nada para trás. Começou ali. Médio, não tem... Começou ali. Começou ali. Eu como historiador... É o início da história. Tudo brotou na Grécia, de repente. Do nada. É muito bíblico isso. Muito bíblico. É muito criacionista, exatamente. Verbo. E, de repente, a Grécia tem tudo, e Roma... O verbo era grego, era. O verbo era grego. Que é incrível. E eu sou assim, eu sempre fui fã da história, você vai se decepcionando, né? Claro. Mas eu acho que essa decepção ela é necessária.
E ele é saudável. Porque a gente precisa fazer alguma coisa com esse incômodo, sabe? A gente, normalmente, e aí eu vou puxar muito a brasa pro meu assado, mas é isso mesmo. Normalmente a produção de saúde mental tem a ver com esse incômodo. Entende? De sair do padrão da normose, sabe? Pelo amor de Deus. Entendeu? O que esse Estado considera de normal, para mim, é completamente absurdo. Então eu preciso me deslocar disso para ser alguma mal-estar, coisa. né? Claro, eu preciso desse mal-estar. Entende? A gente teve uma série de pessimistas filosóficos, o Nietzsche, o próprio Freud, que eu coloco, essa a categorização é minha, tá? Eu coloco na ala dos pessimistas, que conseguiram levantar muito bem, com muito detalhe, esses incômodos. Total. Mas muito pouco deles o que fazer com isso, entendeu? Porque a gente tem que viver com esse incômodo aí, produzir com ele. Entende? Porque tem que ser adubo, sabe? Claro. Tem que ser adubo, entendeu? Esse é o mesmo incômodo que eu tenho no patrimônio. Sim. Né? Eu tô na cadeira de memória social e patrimônio cultural. Quando eu chego lá, patrimônio é isso. Não. Eu peraí. Espera aí. Esse é o teu patrimônio. Esse é o teu patrimônio. Esse é o patrimônio de um grupo que venceu e está contando uma história. Esse é o patrimônio seu, ou dele, ou vosso. Mas eu não me vejo nesse patrimônio. E aí tem uma dificuldade de colocar outros patrimônios. De dizer, não, peraí, então aí eu vou lá me apoiar no Gilberto Freire. Freire falou que tem 3 raças. Então, eu preciso dividir o panteão do Pedro Osório. Exatamente. Então, eu preciso dele mais 2 ali. Pelo menos. Ou mais Pelo 2. menos. Né? Pelo então, menos. minimamente. Falando começar nisso, a multiplicar. fazer um comentário, uma pergunta, da mesma forma que eu fiz para a Giovana, que veio aqui, que trabalha com história na perspectiva afrocentrada, enfim. Então, aí, falando uma coisa, comentando uma coisa que tu falou, né? Que nem tudo da Europa ali a gente tem que jogar fora, né? E tem um historiador que é o Walter Benjamin, que ele fala que essa relação do patrimônio, enfim, né? Que todo patrimônio da civilização é um patrimônio da barbárie. Que ele vem para apagar, para destruir os outros, para conseguir se erguer, né? E eu acho que tem um pouco a ver também com a perspectiva africana, das perspectivas africanas, enfim, e tal. Tem muito a ver, eu acho, com o Sankofa, né? Porque o Sankofa é o pássaro lá olhando para trás, assim, também, que tá tentando pegar alguma coisa, assim, né? Então, acho que é bem isso, né, Fernando? Como é que tu aprofundasse um pouco nisso da relação do patrimônio, né? Dizer, peraí, tem um patrimônio aqui que não tá sendo olhado e que é um baita patrimônio, né? E que é um patrimônio, né? Acho assim, as definições que eu encontrei, eu tô no programa de pós-graduação, tô no doutorado, não tô? Vamos lá. Não é quinta série, não. Isso aí, pinico cheio, vamos lá. E a definição de patrimônio é clássica, né? Então, se abrir um pouquinho para o patrimônio imaterial. Só que o patrimônio imaterial não recebe a mesma verba do patrimônio material. Então, minha discussão começa aí. Peraí, não, então eu não quero ser imaterial, eu quero ser material. Claro, material. eu quero dinheiro. Eu quero grana. Isso aqui é recurso público. Se é recurso público, todos os grupos têm direito. É isso. Então, é esse questionamento do que é o patrimônio. Então, acho que começa por aí, né? Então, eu respeito seu patrimônio, vou deixar ele em pé, não vou derrubar tua estátua. Custou dinheiro público. Sim. Só que ao lado dela eu vou construir mais 2, com um recurso público. Né? Não é? Se nós somos múltiplos e diversos, então é isso. Então, e se o recurso é público? É público, ele é um né? recurso. Vamos lá, vamos entender esse público como mais gente do que está sendo colocado. Então, né? essas são as perguntas que eu fico me fazendo. Mas o que é povo? O que é público? Quem é o... Qual é a nação? Quem é a nação? Porque assim, o Brasil, você lê na carta, né? O povo tem isso. Mas quem é o povo? Eu sou cidadão de direito? Né? Eu lá no alto do morro, eu sou cidadão de direito? Eu tenho direito a uma estátua? Então são dúvidas que eu sempre vou trazendo, né? Isso é para questionar a academia. Mas não é para implodir a academia, é para expandir a academia. Não, e tem sempre um medo, que eu acho que tu colocou ele com outro contorno no começo da nossa conversa, mas eu acho que tu coloca ele como um exercício. Eu acho interessante esse exercício de conseguir não precisar meter o pé na porta, né? Conseguir entrar e não ficar à margem do processo, entendeu? Porque é isso. Quando a gente começa a questionar demais a academia, a própria academia vai colocando a gente mais à margem lá dentro mesmo, vai deixando um escanteio, sabe? Porque é isso, né?
tem um gradiente de concentração ali dentro que vai te expurgando de algumas coisas, vai te colocando como, né? Vai te excluindo do processo. Tem uma luta para permanecer aí. Porque isso como o Fábio, né? Como o Fábio falou, né? Fez uma academia fez uma disciplina de filosofia que não tinha nenhum filósofo fora da Europa. Eu tive num curso agora de arquitetura e o professor falou, né? Ele falando, né? Eu sou muito lúcido, não sei o quê, mas as minhas alunas vieram me cobrar arquitetas pretas. Boa. E eu disse para ela, não conheço nenhuma. Conheço. E elas trouxeram 50. Boa. 50 referências aqui, ó. Boa. Toma. E ele foi bem humilde dizer, poxa, olha aqui, então eu é que não sei, porque eu trabalho em cima do meu costume, né? Então, é isso. E aí, então, só voltando para a questão do patrimônio, eu super concordo com o que você falou. O patrimônio ele é destrutivo. O patrimônio que a gente conhece e reconhece, que é o patrimônio tradicional, ele é destruidor. Ele é excludente, né? Ele é excludente e destruidor. Ele destrói outras memórias, destrói outros patrimônios e outras histórias. Então, outras informações. Ele é bem nocivo mesmo. Então é isso, a gente tem que abrir o que é patrimônio, né? Patrimônio agora é o quê? É variado. Né? Mas não basta eu falar, eu preciso injetar recursos nos outros patrimônios. Então, se eu digo aqui, a favela ela é patrimônio, tá, então eu preciso de recursos para lá. Sim. Tá? Eu não posso deixar a favela sem saneamento. Né? Esse que é o problema. E a grande pegada, a grande crítica que eu faço para aquela favela do Rio de Janeiro, que é a Rocinha, onde eu moro, e para qualquer outra favela desse país, ou aqui de Rio Grande, ou de Pelotas, o que elas têm em comum? Não é a cultura, não é a herança, não é nada disso. É a infraestrutura. O que a gente tem de comum, eu no Rio de Janeiro, ou o BGV aqui, não sei se o BGV é uma favela, mas uma favela aqui do Rio Grande. Né? É tratado assim. É tratado A assim. diferença é o título de propriedade. É. Eu não sou um cidadão que tem posses. Exato. Eu não existo. Onde eu moro, não existe endereço. Né? Tá no texto da minha qualificação. As ruas não têm nome. Então eu sou cidadão? Então eu vou ficar discutindo realmente Constituição, direito, o Estado de Direito. Estamos muito lá atrás, né? Muito. Falta um trecho ainda para chegar. Né? Mas só vai ser resolvido com a titularização da terra. Claro. Sim. Então não é cultura, não é memória, não é nada disso que vai me prender a terra. A nossa crítica no museu também é bem severa, que é essa. Não é as ações de memória que eu faço que vão manter a Rocinha no lugar. Só o que pode manter a Rocinha no lugar é o título de propriedade. Eu moro numa casa desde 1971, que não existe. Aí é aquela crise, né? O que sou eu? Quem sou eu? Eu existo? Eu sou cidadão? Aqui em Rio Grande a gente tem muito terreno de posse, né? Muito terreno de posse, porque é região de marinha, né? E a posse não te garante. Então... Nada. E uma quantidade de contrato de gaveta, de compra e venda, e uma bagunça, cara. E se isso não for transformado, então você aí mexe na tua psique, né? Nossa. Em que lugar? Total, qual é o meu lugar? Total. Você tá sempre... Não, e que segurança eu tenho. Tenho. Porque nas entrelinhas do Fernando ali apareceu muito essa questão do se sentir seguro. Entende? De poder transitar e estar seguro. Claro. E que segurança eu tenho se tudo me é negado, entendeu? A identidade é negada, a posse, o espaço, a minha casa não tem, entendeu? Tu sabe que a minha dissertação de mestrado foi ligada à relação de juventude, direito à cidade e educação popular. E aí de um curso que inclusive que é o Paideia, que é da universidade, que o Fábio também participou, eu também fui professor lá e tal. E numa das entrevistas tinha uma galera do BGV que falava isso, cara. Quando a gente não vai pro centro. Quando a gente vai pro centro, a gente vai de galera. Porque é isso, é sair com o bairro. Se sentir seguro para poder transitar. Né? Primeiro porque somos negros. Segundo por ser do BGV. A galera sabe que tu não é do centro. Entendeu? E aí tem várias questões, né? Tentar não ir de bermuda... Porque aquela coisa, já é negro, tá de bermuda. Então, a minha pergunta é isso. Isso é imagina, violência? Né? Se eu sair de Isso casa, é usado como violência, não né? Eu tenho que me comportar como o outro quer. Isso é extremamente violento. Pelotas está tendo agora um encontro de segurança. Olha. Segurança nacional, segurança pública. E a minha pergunta é essa. O que é segurança? Segurança para quem? E estão discutindo violência. Qual violência a gente está falando? De qual violência eu falo? E aí estão dizendo assim, as escolas são responsáveis por... E a minha pergunta é, incluindo na questão de segurança, está incluído o aumento do salário dos professores? E das professoras?
Então, isso é estrutural. Se eu não melhoro a vida do profissional que está lá, eu vou dizer, a escola é responsável por tudo. Mas o que eu, como Estado, sou responsável pela escola, pelo bem-estar daquele profissional que está lá. Então, é isso, é repensar essas coisas que parecem muito básicas. Segurança, claro, todo mundo quer segurança. Eu quero, eu tô aqui exigindo, demandando segurança, porque eu não tenho. E o outro cidadão também precisa de segurança, só que é para todos. É por isso que eu tô num Estado. Por isso que eu tô... Claro, o Robert diz que eu fui voluntário, né? Não foi. Essa coisa do Leviatã, né? Mas como eu faço parte disso aqui, então eu tenho direito a isso. Pois é, como o Leviatã é uma obra que foi muito mal trabalhada durante muito tempo. E se tu pegar o Leviatã e colocar dentro da lógica da favela, daquilo que tu falou sobre a lógica da sobrevivência, a lógica, tipo, o que vocês estão falando aí não faz o menor sentido, porque eu tenho que botar comida na minha mesa, eu tenho que alimentar meus filhos. Esse negócio de feminismo é bacana, é legal, mas eu já faço isso há muitos anos, eu preciso trabalhar. O meu marido foi morto pela polícia porque estava carregando um guarda-chuva dentro da favela e eu tô aqui resolvendo as paradas. E é muito, muito certeiro, né, cara? A natureza humana é algo que a gente vê de forma muito, muito clara dentro dos espaços de sobrevivência. Porque o asfalto também tem seu aspecto de sobrevivência, mas no final das contas, cara, é nesses locais de vulnerabilidade do Estado, não de vulnerabilidade. Vou corrigir aqui. Nesses espaços de ausência do Estado, de ausência permanente do Estado, como diz o Agami, é que tu enxerga o que de fato faz as pessoas terem medo e o que esse medo gera dentro da ideia de, pô, se eu não tô no Leviatã, eu vou ser engolido, eu vou ser morto, eu vou ser destruído. Aí tu vai em grupos para fora para te sentir seguro, para te deslocar. É uma lógica muito, muito batida para isso, né? Cara, só fazendo um parêntese assim disso que o Fábio tá falando, tu pega o próprio assassinato da Marielle Franco. A dissertação de mestrado dela é contra o PPs, mano. A visão de quem tá de dentro, criticando toda a tese de dissertação dela, que pegar pra ler, que é incrível também. É uma crítica, e não é todos 9 ou 10 tiros que ela recebeu, 5 foram na cabeça. Então aí tu pega assim, também tem um... Tem um rechaço. Tem uma mensagem aí forte, entende? Então, nesse ponto de vista também, não vou entrar nem na questão política, mas na questão política do Estado, de quem tá se colocando também contra de agente contra o... Dizer, colocando essa crítica aqui também, né? E vem de lá. Então acho que tem muito isso também, né? Queria só abrir o espaço para deixar um abraço para o André, para Simone, para Sol Tonieto, que estão assistindo, estão ouvindo a gente aqui agora. O André mandou um abração para ti, Samuca. Só para deixar um abração pro pessoal, valeu. Tamo junto, pessoal. Se inscrever no canal aí, vamos lá, tamo junto. E queria aproveitar, Fernando, também para te fazer 2 perguntas que são clássicas para mim, pelo menos. Nesse trajeto todo que tu pensou, comunidade, existência, né? A gente falou de uma pancada de coisa aqui que eu acho que é crucial. Não, tem. Essa aí tá guardada, que eu pedi para ele guardar, tá guardada. Me conta como é que tu entende o que é saúde mental para ti, cara? Saúde mental é complicado. Você falou do CAPS, eu lembrei que a gente tem uma experiência nossa do médico de família, que é bem bonito. Os caras vão no beco. Deus, agente de saúde, vão no beco, é bem legal. Então, e por conta disso, e pelas ações do museu, a gente fez uma ação no CAPS. Show de bola. Então, estamos lá fazendo. E aí, o CAPS fez uma renovada, né? A saúde mental fez uma renovação sobre o tratamento dos usuários ali, que eu achei eu achei super legal. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente chega lá para fazer na nossa fala de memória e com as fotos, né? A gente trabalha muito. Foto é um ótimo gatilho de espalhador de memória. Né? Você bota a foto, a pessoa começa a falar tudo. E a gente está lá fazendo. O que me foi impressionante é que todo mundo, mas uma grande parte das pessoas que estavam ali, eu não sabia que era do CAPS. Eram pessoas normais, da rua. E se eu não tivesse ali, eu nunca sabia que ele era um atendido do CAPS. Então, era uma pessoa completamente normal. Então, essa coisa do CAPS abrir esse sistema de não prender o sujeito dentro de um lugar, né? E deixar ele socializar. Então, eu achei isso muito interessante.
E aí, uma das fotos que a gente trouxe, e aí a gente tá lá, e as pessoas começaram a falar muito, né? Porque isso é isso. Aí terminamos, fomos embora. E aí a médica do CAPS, então, procurou a gente depois e falou, poxa, o que vocês fizeram foi super legal, porque teve gente aqui que não fala nada. Boa. Boa. Então, há meses, aqui, zero Fechado. contato. Olha aí. Tagarelando. Horror, show de bola, maravilhoso. Como é que as pessoas começaram a falar agora? Pois é. Maravilhoso. Eu acho que por dois motivos, né? Uma não discriminação, um não preconceito, né? A mudança do discurso. Não, e o entendimento de iguais, cara. Sabe? O entendimento de iguais. É falar para as pessoas e atender as pessoas e trocar com elas como iguais. Total. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente pode se contribuir e ajudar um para a qualidade de vida do outro, entendeu? Tá. A proposta antimanicomial, que é onde é o bojo de nascimento da rede CAPS, né? Ela traz muito essa questão de humanização do atendimento da saúde mental, entendeu? Dessa troca. É lindo demais, cara. Tem muita coisa. Por isso que eu falo, eu acho que eu faço algumas críticas ao sistema das políticas públicas, como elas foram pensadas e feitas, mas isso não é uma crítica ao trabalho que está sendo feito, porque tem muita gente importante fazendo muito trabalho legal na comunidade. Coisas boas entendeu? acontecendo. Tem muita coisa legal. Entendeu? E essa questão, só para abrir um parênteses, já me estendendo nisso que tu coloca, é que tem uma questão que eu acho muito foda, que assim, ó, a gente reconhece o maluco em crise. Maluco. Tô generalizando, tá? Quando o cara tá bem, ninguém reconhece ele. Ele é tido como normal. Essa visão que tu teve, pô, eu vi um monte de gente lá que eu nunca ia imaginar que é paciente de um CAPS. E tava lá e tava se tratando e tá no movimento dele, tá legal, entendeu? Então, assim, entender um pouco de saúde mental para além da crise, entendeu? Entender que todo mundo tem as suas loucuras e tem momentos de crise que precisa de cuidado. E esse cuidado de saúde mental, ele é fundamental, cara. Tem que entender, acessar e usar essa rede de suporte, que ela é extremamente rica, e se a gente não cuidar, mais uma vez, vão deteriorar um processo que foi criado para a comunidade cada vez mais desviado, entendeu? A gente precisa da comunidade. Quanto mais os usuários do SUS usam o SUS, melhor o SUS fica para o usuário. Entendeu? A gente tem que acessar, tem que usar, tem que fazer parte do processo, tem que conhecer, tem que saber onde é que tem rede de suporte, sabe? E isso é para a população, só existe porque tem uma comunidade que faz isso vivo, entendeu? Independente de quem é o governo que está no poder, o SUS existe e funciona. Usem o SUS. Sacou? Privilegiem o processo para que ele possa continuar existindo e sendo qualificado, porque a gente corre muito risco de perder qualidade no SUS, sempre. Sacou? Pois é. Mas é isso. Para fechar, tem duas perguntas ainda. Uma que eu acho mais geral, que eu vou fazer de uma vez para não ficar, porque eu acho que tu vai te dar brecha para falar, tem a ver com a pergunta anterior do que é saúde mental. Como é que tu entende a vida, cara? O que é a vida para ti? Vida. Pensei que era uma pergunta fácil. Não, a próxima é fácil. Fica tranquilo. Pensei que ia perguntar qual é o seu time. A vida. Eu acho que a vida, eu acho que eu passei a entender, né, naquele processo que você perguntou, né, quando isso se dá, né? Eu acho que isso chega lá no mestrado. Boa. Quando eu leio o Primo Levi. Primo Levi é um sobrevivente de campo de concentração. E aí, quando eu olho para a narrativa dele, e o livro dele é isso, um homem? Por isso que eu pergunto, né? Eu sou um cidadão? Ete é homo. Eu sou isso aqui que vocês estão dizendo, que a Constituição, ela me toca? Então, é bem complicado. Então, a partir dali, aí é outra crise, né? Pô, o que eu tô fazendo? Pra onde eu tô indo? Para quem eu tô falando? Né? E aí eu tenho que falar de mim. Foi muito doloroso o processo de mestrado, de escrita, porque eu tinha que me colocar no papel. Boa, tinha que se expor. Era muito complicado. Eu estava me negando durante anos. Eu não sou isso, eu não sou aquilo. E eu só estava me vendo o tempo todo. Eu não tive como fugir daquilo. Bem. E aí, dessa coisa do meio que do processo terapêutico, né? Então, tem que ter essa... Então, acho que respondendo muito de forma geral, assim, da saúde mental, tem que ter um acompanhamento. Porque a gente vive numa sociedade que pressiona demais. Né? Pressiona por tempo, por sucesso, né? Por competição. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que falar melhor, eu tenho que ser mais rápido, eu tenho que ser mais alto, mais isso, mais, numa sociedade que é insaciável. E a gente entra nesse barco sem perceber. Então a gente precisa desse tempo, né? De recolhimento, de saída. Total.
E também, eu acho que a gente é de uma sociedade, que, como ela é cristã, que ela é muito pesada na questão do pecado e do egoísmo. Então, eu não posso fazer nada por mim, porque é egoísta. Então, eu não posso me cuidar. Eu não posso ir à praia, eu não posso tomar um banho, eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que me destruir, né? Porque eu vou para Jerusalém arrebentado. Que tá errado. A igreja devia resolver isso, né? Tanto os católicos quanto os protestantes. Deviam pensar, peraí, gente, não é bem assim, não. A vida não é só trabalho. O trabalho paga a minha conta e eu preciso disso. Mas eu também preciso estar bem. Eu preciso sobreviver isso tudo. Mas será que eles têm um projeto de vida? Não sei. A Jerusalém Celeste, né? Só depois. Pois é. Morre Pois pra é. ver. O problema é que não tem garantia, eu não quero... Nenhuma garantia. Nenhuma. Por isso que desculpa já o Fernando falando, eu sei que tu tá respondendo a pergunta e não tô dizendo que é melhor que as outras religiões, né, e outras espiritualidades, mas por isso que as religiões de matriz africana, ela tem a ver com agora, né, de tu viver bem, de tu comer bem, né, de tu estar numa mesa e comer e tal, tem a ver com agora, né. E com a comunhão também. E com a comunhão. É isso aí, com Né? o coletivo. Mas era parecido com o que eu ia dizer, só para fechar. Então, porque é isso? Porque eu falei sobreviver, mas tá errado. A gente está sobrevivendo. A gente não pode sobreviver. Eu preciso viver. Eu tenho que sair desse estado de sufoco. Sabe? Eu tenho que pagar conta, eu tenho que chegar no ponto do ônibus, eu tenho. Meia-noite eu não dei conta do dia inteiro. Então, eu tô no modo sobrevivência, que tá errado. Não é assim. Então, o que é que me satisfaz? Aí é uma filosofia, aí eu já não sei. Aí, aí a gente abriu a janela. Aí a gente deixa pra descobrir. Eu tô fazendo isso. Cada um com cada um. Mas eu diria, tempo, dá um pouco de tempo, dá uma respirada. Então agora eu vou te fazer a pergunta fácil, que é a pergunta que está angustiando a turma hoje, que a gente já percebeu que teve uma questão com essa pergunta hoje. Onde é que fica o Pará? Pará fica no norte, né? Olha aí! Perdeu! Parar de lugar. O Fábio descobriu hoje de manhã que o Pará não fica no Nordeste. No norte. Dá, acontece, cara. Capital Belém. Né? Mas por que eu sei Eu isso? vou tomar um tacacá. Exato. Eu sei isso porque o meu colega de doutorado, Stefano Paixão, é do Pará. Entendeu? Sabe que é uma percepção antiga que o Fábio se ligou dela hoje, a gente ficou brincando com ela, então eu guardei a brincadeira pra gente poder encerrar o podcast na risada. Brincadeira, Porque eu sou bom de geografia. Pois não, é comum a galera achar que o Pará tá no Nordeste. Por isso que eu brinquei. Eu não sou mais o rei do norte jogando geografia com o Menteado e tal. E aí eu comecei a pegar um monte de pecinha. Ela disse, porra, entendo de norte pra caramba, não entendo nada, nem sei que parar. Se preparem os próximos convidados e convidadas, estudem geografia do Brasil. Cara, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Show de bola no nosso papo. Gostamos bastante. Muito massa. Toda vez que tu quiser vir, a porta tá aberta, fica à vontade. Tu tem mais um. Arrombar. Não, fica. Não. Aqui a gente aceita todo mundo como é, não te preocupa. Fica bem à vontade. Tu tem mais um tempo aqui entre nós no Rio Grande do Sul. Então, sempre que tu quiser, chega aí, vamos trocar ideia. Tá? Mais uma vez, valeu. O pessoal que está assistindo a gente, não esquece de acessar o canal do YouTube lá, dá o nosso presentinho lá, deixa o teu like, teu comentário, te inscreve no canal, vamos ajudar a crescer e o podcast poder alcançar mais pessoas, a gente poder trocar ideia com mais gente. Quem de vocês estiver assistindo e por um acaso tiver vontade de vir para cá, para sentar aqui e trocar ideia, também prende o grito, é só chegar, não tem problema. Faz contato lá, tem o meu Instagram, que também é o meu Telegram, @psicopedramado, faz contato, tá lá todos os links, quem precisar tem um barril de Samuca, tem a Psicanálise Nômade, tu quer deixar tua rede social também para divulgar alguma coisa, fica à vontade também, Fernando. Bom, obrigado. Também. Tá, obrigado a todos. Se forem ao Rio de Janeiro, visitem a Rocinha, visitem o Museu da Maré e o Museu do MUF, Pavãozinho, Cantagalo, em Copacabana. Todo mundo vai a Copacabana, então? A única coisa que eu quero saber é qual é o melhor lugar da Rocinha para comer, que tem a feijoada raiz. A culinária na Rocinha é muito boa. Sim? Eu tô te perguntando para quem Vamos batendo na porta das essa pessoas. informação. Mas é muito boa. Tem muitos lugares bons para comer. E de tudo. Japonês, tem tudo. Já vou te dar uma ideia. Passa no museu,
Tu vai ter Pois bastante informação da comunidade e essa pode ser uma das informações que tá lá, negão. Chega ali e vai conhecer o museu, cara. O que tu tem, cara? Deu nada. Passou mal hoje? Não, vai conhecer o museu. Assim. Não, vai lá conhecer o museu, É o inferno rapaz. astral. Detalhe, eu e ele nascemos no mesmo dia. mano. Tá aí. Exatamente no mesmo dia, no mesmo ano. Então Tem. os dois no inferno astral, então. Do jeito. Só que a barba aqui já branqueou, a dele tá ali. Aí. Eu posso fazer, né? É. Eu posso fazer. É uma miscigenação. Já fez Eu não sou ponta de branco. Papai Noel Eu não sou branco. Eu acho que é Já por fez isso. bico de Papai Noel em Natal, não? Não. Ah, Não, mas tu não sabe o que tu é que tá habilitado. Eu ainda não tô habilitado. Vai tranquilo. Não. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Valeu, gente. Valeu. Ô, pessoal. Abraço a todos.